gentileza, você abra o texto de Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 11. Estaremos estudando hoje de acordo com esse texto. As crianças de 2 a 9 anos podem se dirigir lá na frente, onde terão também a oportunidade de escutar a mesma mensagem na salinha. A todos nós que ficamos aqui, estaremos estudando o texto de acordo com a seguinte temática: as beatitudes paulinas. Vamos ao texto sagrado? Romanos 5, versos 1 ao 11. Leiamos a palavra de Deus com santa reverência e expectativa. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança, verso 5, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Pai amado, nós mais uma vez nos aproximamos de Ti, confiando que é do Teu interesse revelar a Tua vontade, pastorear o nosso coração. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e temos expectativas de sermos ensinados, de sermos corrigidos, orientados a caminhar no nosso dia a dia. Para tanto, precisamos do auxílio do Espírito e por Ele rogamos em nome de Jesus. Nos dê condições, habilite-nos à crença, ao deleite, a encontrar nesses versos que nós lemos a maior esperança da nossa vida, a saber, Jesus Cristo, Teu Filho, em cujo nome nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós nos encontramos em um bloco da carta aos Romanos, que se dedica a exibir os detalhes da doutrina da justificação pela fé. Até aqui nós já vimos que Deus antecipou o julgamento final dos crentes, conferindo-lhes justiça pela fé. Tudo isso por pura graça, mediante a obra de seu Filho Jesus Cristo e para uma vida transformada. Tal justificação precede qualquer coisa que façamos, qualquer ato religioso de nossa parte, incluindo até mesmo os sacramentos. E tudo isso pautado na promessa de Deus, que se encontra de forma bem grande, elaborada de Gênesis a Apocalipse. Agora, aproximando-nos do capítulo 5, nós vamos perceber alguns belos frutos dessa árvore chamada justificação. Verso 1: tendo sido justificados pela fé,
funciona como uma espécie de transição entre o significado da justificação e a sua significância. Como bem captou o pastor presbiteriano Philip Ryken, em Romanos 1, Paulo descreveu o pecado como obra do homem. Em Romanos 2, ele mudou para a segunda pessoa, usando você 26 vezes para corrigir pessoas que tentavam fugir de suas responsabilidades do pecado. Em Romanos 3 e 4, o pronome dominante é ele, por Paulo descrever a obra redentora de Jesus. Mas em Romanos 5, nós é o pronome principal, aparecendo 16 vezes nesses 11 versos que nós lemos. Assim entendamos, meus irmãos, que aqui no texto nós, crentes em Cristo, justificados pela fé, estamos sendo descritos, e desta vez, de forma bem agradável. Eu creio que, segundo o texto, nós podemos nos aventurar com a seguinte afirmativa: bem-aventurados os justificados pela fé. Bem-aventurados os justificados pela fé. Por que eu acho isso? Por qual motivo eu defendo essa declaração? Eu tenho 3 respostas para os irmãos. Vocês podem contemplar no nosso boletim informativo. A primeira delas, versos 1 e 2. Eu digo que bem-aventurados são justificados pela fé, pois eles têm benefícios para todos os tempos. Vamos ao texto. Perceba que ao início, ligando as expressões tendo sido com justificados pela fé, aparece uma conjunção conclusiva, pois, aparentemente sem utilidade alguma, mas é só aparentemente. Eu faço parte do time do Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele afirma que todo o segredo da vida cristã cotidiana consiste em saber usar a palavra pois. Afinal de contas, muitas coisas podem ser simplesmente deduzidas. Segundo Paulo, algumas inferências inevitáveis surgem a partir da doutrina da justificação pela fé. É sobre isso que nós vamos gastar o nosso tempo hoje. E para início de conversa, nos versos inaugurais, o primeiro e o segundo, nós encontramos desdobramentos práticos e benéficos quanto aos 3 tempos básicos da realidade: passado, presente e futuro. Contemplemos um por um. Primeiro, passado. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira e mais importante dádiva que a justificação pela fé nos dá. Nós podemos considerá-la sem hesitação como a bênção suprema da justificação. Temos paz com Deus. O autor não fala de uma paz subjetiva, de algo sentimental, que apenas atinge as emoções. Não. O ambiente forense construído nos capítulos anteriores precisa ser respeitado. Nós ouvimos nas últimas semanas que a justificação deve ser entendida como uma declaração forense, jurídica, que Deus faz. Agora resta-nos saber que a paz que temos com Deus é fruto da reconciliação entre um réu e seu juiz. Pois anteriormente havia grande animosidade entre as duas partes. Estávamos em rebelião contra Deus e este, por conseguinte, irado contra nós. Como já disse alguém, em termos práticos, nós reivindicávamos reinado sobre a nossa vida e sobre tudo ao nosso redor. O problema é que Deus faz a mesma coisa. E quando duas partes reclamam controle sobre algo, não dá outra. Temos guerra. É por isso que a Bíblia nos chama de inimigos de Deus. Mas agora, lembra capítulo 3, verso 21, mas agora fomos libertos disso, gozando de paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
É a sexta vez que Paulo associa o nosso Senhor Jesus Cristo à doutrina da justificação. E quer saber, não há incômodo algum, não há cansaço em se repetir tal informação, até porque é necessário que se enfatize que Jesus Cristo é o mediador pactual por excelência, que nos comunica todos os mimos do alto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos em Cristo. Segundo lugar, presente, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Foi esse Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu acesso à graça que nós compartilhamos. Mas entenda, querido, não estamos falando de um acesso qualquer. O termo original foi empregado apenas 3 vezes no Novo Testamento, dificultando a sua tradução. O seu uso extra-bíblico está ligado à entrada de alguém à câmara de presença de um monarca. Venhamos e convenhamos, tal acesso não é trivial. Você não simplesmente se aproxima e tem acesso a um relacionamento com uma pessoa desse calibre. Não é algo tão simples se aproximar de um rei. Eu me lembro de certa vez ter encontrado um dos reis do futebol num aeroporto. O jogador Ronaldinho Gaúcho, de quem eu sou fã. Lembro que eu o avistei de longe e percebi que ele estava se avizinhando para onde eu estava. E desde aquele momento comecei a ficar preocupado. Como é que eu vou interagir com ele? O que é que eu vou falar para ele? Aperto a mão, dou um abraço, peço um autógrafo, tiro uma foto. A preocupação foi tanto que ele enfim se aproximou e eu travei. Perdi a oportunidade de então conversar com o sujeito. Eu precisava, meus irmãos, de um introdutor, de alguém que pudesse facilitar essa interação para início de um simples relacionamento. Portanto, quando nós lemos por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, devemos contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que nos introduz à sala do trono, onde reina o Deus soberano. E isso não é pouca coisa, meus irmãos. Ele já falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por causa de Cristo, agora mesmo, nós podemos desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor do mundo. Que bênção maravilhosa! Louvado seja o nosso introdutor, porque segundo o texto, ele é a porta da graça especial, que a propósito nos mantém firmes, seguros de nossa redenção. Sobre isso, o reformador Calvino testemunha: a fé não é persuasão fugaz de um dia, senão que se acha tão radicada, tão submersa em nosso interior, que o seu prosseguimento se faz seguro ao longo de toda a nossa vida. Isso faz muito sentido, meus queridos irmãos, inclusive porque dá fundamento de uma expectativa indestrutível, falando sobre o futuro em terceiro lugar, a chamada esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uma vez que a justificação pela fé, veja se não concorda comigo, nos dá uma solidez inabalável, a partir da crença em Jesus, nós somos tomados por santa exultação, por uma grande alegria. Esse é o sentido de se gloriar na esperança da glória de Deus. Porque sabemos que não é uma expectativa vazia. Não é uma espera vã, sem sentido. É uma esperança em termos de certeza absoluta. Gozaremos da eternidade, da glória do porvir. Por que é possível falarmos isso sem soarmos arrogantes?
por causa do que popularmente chamamos de perseverança dos santos. Primeiro artigo do capítulo 17º da Confissão de Fé de Westminster, nosso documento confessional. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim, e serão eternamente salvos. É por causa disso, irmãos, dessa graça suficiente e duradoura, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, em vista do que foi ponderado, esses primeiros benefícios da justificação, percebam, tocam todos os tempos da nossa salvação. Nós fomos libertos do nosso passado de inimizade para ter paz com Deus. Nós somos livres no presente para desfrutar de um relacionamento com Ele. E nós experimentaremos no futuro, com toda certeza, a vida gloriosa de Deus em sua plenitude. Como dizem os nossos irmãos pentecostais, e eu não estou brincando com isso, falando sério, é para glorificar de pé mesmo, irmãos. Não é pouca coisa. Se fomos justificados pela fé, somos beatos, felizes, bem-aventurados. Nós temos benefícios para todos os tempos. E que tal agora nós aplicarmos o que nós aprendemos? Que tal nos aventurarmos em utilizar a palavra pois, como instruído neste sermão? Eu tenho para mim que os crentes que mais prosperam espiritualmente nesta vida são aqueles que sabem aplicar a palavra de Deus para as coisas cotidianas do seu dia a dia. No entanto, alguns outros me perguntam frequentemente: pastor, como é que você consegue ver isso? Eu não tenho essa habilidade de enxergar tão facilmente essas coisas na Bíblia. Eu não consigo aplicar essa doutrina ao que eu estou vivendo hoje, é muito complicado. Como é que se responde isso? Primeiro, reconhecendo que é uma preocupação genuína. Nós não podemos apenas ter conhecimento na mente sem que ele desça ao nosso coração. E de fato, sem instrução, dar os primeiros passos é algo bem desafiador. Mas em segundo lugar, meu querido irmão, o exercício não é tão complicado assim. Eu não preciso nem enfatizar o quanto você precisa se empenhar, o quanto esforço é necessário na meditação, na apreciação do texto. Por outro lado, saiba que não é coisa de outro mundo. Não é algo apenas acessível para clérigos, para teólogos profissionais que aparentemente têm uma lente distinta para enxergar as bem-aventuranças no texto. Não, meus irmãos. Nós só precisamos aprender a fazer as perguntas certas aos textos e então meditar. Por exemplo, o que Deus quer que eu entenda a partir desse texto? O que é que Deus quer que eu creia? Qual é a doutrina que salta do texto? O que Deus quer que eu deseje? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu sinta? Estou vendo alguns irmãos anotando, então vou repetir. O que Deus quer que eu entenda, o que Deus quer que eu creia, o que Deus quer que eu deseje, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu sinta. É algo muito simples, mas entenda. Ao perguntarmos isso, pedindo assistência do Espírito Santo e meditando no texto, nós contemplamos todas as dimensões. Do intelecto às volições, das ações às emoções. Nós aplicamos ao caráter, meus irmãos, aplicamos ao discernimento, aos nossos deveres cristãos, à sede da eternidade, aos dilemas existenciais da vida, aos objetivos da vida cristã. Vá por mim, peça assistência ao Senhor. Faça essas perguntas no seu próximo devocional e verás bons frutos para a glória de Deus. O Senhor vai pastorear o seu coração, meu irmão. O Senhor vai te revelar bons frutos a partir das doutrinas que você tem estudado.
como foi o caso aqui no texto de Romanos. Nós nos apropriamos dos preciosos benefícios da justificação pelo pois do apóstolo Paulo. O maior desses benefícios, como adiantado, é a paz com Deus. E aqui vai um desabafo, é uma lástima, irmãos, que nós não meditemos nisso como convém. Quando nos vem à mente as bênçãos do Senhor, somos tentados a colocar tudo na frente. Alegria, felicidade, companhia, todas essas coisas relevantes. Mas lembre-se, nós não podemos receber bênção especial nenhuma de Deus, enquanto primeiramente não tivermos acesso à sua presença, antes de sermos introduzidos no ministério da reconciliação de Jesus Cristo. Antes do Jesus amigo, pelo qual você tem orado, antes do Jesus consolo, que eu sei que você precisa, eu e você precisamos do Jesus que é a nossa paz. Nós precisamos do Jesus príncipe da paz. Aquele que, Efésios capítulo 2, verso 14, destrói o muro de inimizade que estava construído entre nós e Deus, porque éramos seus inimigos, estávamos perdidos em nossos caminhos, mas na plenitude dos tempos, como veremos, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Primeiro a paz com Deus, depois a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ademais, louve ao Senhor, porque essa muralha destruída não tornará a ser reconstruída, porque em Cristo Jesus, de maneira definitiva, a Babilônia espiritual do nosso coração já caiu. Por sua graça, irmãos, nós não apenas desfrutamos de uma aproximação periódica à câmara de presença de um monarca. Por causa de Cristo, não temos apenas uma audiência com o rei. Por causa de Cristo, mediador pactual, nem mesmo um dia dentro dos santos é o que nós desfrutamos. Ó crente justificado, abra o olho, meu irmão, por causa de Cristo Jesus, nós vivemos no palácio. Por causa de Cristo Jesus, nós residimos no templo. Nós somos templos de Deus. Nós adentramos na sala do comando sem cerimônia alguma, porque conhecemos intimamente aquele que está sentado no trono da graça. Nós receberemos com toda certeza graça e misericórdia no dia da necessidade. Porque a nossa relação com Deus, ela não é esporádica, é contínua. A nossa relação com Deus, ela não é precária, é segura. Você não vive caindo nas graças de Deus e depois perdendo o seu favor como um funcionário de um palácio. Não, irmãos, nós estamos firmes nessa graça que o Senhor nos deu. Porque essa é a natureza da graça. Como iremos falar mais à frente, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que temos que concluir que bem-aventurados são justificados pela fé. Eles têm benefícios para todos os tempos. Eu quero continuar com a mesma dinâmica, com o mesmo raciocínio, mas com uma nova verdade agora a partir dos versos 3 a 5. Acompanhe comigo. Bem-aventurados os justificados pela fé, pois eles enxergam os sofrimentos como bênçãos disfarçadas. Bem-aventurados os justificados pela fé, pois eles enxergam os sofrimentos como bênçãos disfarçadas. É isso mesmo que você ouviu. Até aqui estamos vendo que os crentes têm imensos benefícios oriundos da justificação. E é lógico, nós não devemos nos esquecer deles em momento algum. Porém, sejamos honestos. Irmãos, a vida é meio complexa. Existem altos e baixos, prazeres e dores. E aí vem a pergunta: quando as coisas estão ruins, qual a diferença que paz, livre acesso
e glória futura fazem? Paulo responde: toda diferença. Nós exultamos não apenas na glória do porvir, conectivo do verso passado, mas também, verso 3, nos gloriamos nas tribulações. Aqui em Romanos, 1 Coríntios, 1 de Pedro, Tiago, todos falam da mesma coisa. Porque existe unidade e, logicamente, unanimidade canônica sobre o assunto. Nós nos alegramos nas tribulações. Mas cuidado com a interpretação do que você leu. Ninguém se alegra por causa das tribulações. Esse não é o ensino bíblico. Nós nos gloriamos, nos exultamos, nos alegramos nas tribulações. E isso não porque somos estoicos, porque trincamos os dentes, fingimos que não nos importamos, mas porque olhamos através do sofrimento, para o que está depois deles. A certeza final de que Deus está supervisionando o sofrimento e para o nosso bem. A pergunta é: como isso é possível? Como é que alguém se alegra no meio da aflição? Parece coisa de louco, mas veja, existem vários motivos para tanto. Olhe, por exemplo, para a reação em cadeia apresentada a seguir. Sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Ao escolher essas palavras cautelosamente, o escritor tem muito mais em mente do que comunicar que as adversidades nos tornam mais fortes. Ele quer dizer muito mais do que simplesmente o que não nos mata nos torna mais fortes. Ele quer mais do que simplesmente dizer que tudo vai dar certo no final. Porque a perseverança, primeiro fruto aqui produzido na aflição, é a famosa maturidade, que nos faz, irmãos, focar no que realmente tem valor nesta vida. O caráter aprovado é o ganho espiritual de se passar numa prova, de ser aprovado em um teste quando ele vem. A maturidade propõe isso. E a esperança surge disso tudo. Porque nas palavras do Dr. John Stott, o Deus que desenvolve o nosso caráter no presente é digno de confiança também para o futuro. Consideremos então que o produto do sofrimento na vida de um cristão não é sem sentido, especialmente devido ao argumento do versículo 5. A esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. No original nós temos uma dança de tempos verbais. A esperança não nos decepciona, tempo presente com ação contínua. Deus derramou seu amor em nossos corações, tempo perfeito, declarando permanência. Por meio do Espírito Santo que nos concedeu, tempo aoristo, mencionando um fato único e pontual no passado. Em outras palavras, eis o raciocínio: jamais seremos frustrados quanto à esperança, porque o Senhor nos derramou, e isso liberalmente, o seu amor, como base inabalável e perpétua para ela, desde o dia singular em que fomos convertidos, quando nos foi dado o doce Espírito Santo de Deus. Que maravilha, meus irmãos, vocês não acham? Agora, com isso em mente, podemos concluir, sem soarmos insensíveis, os sofrimentos de fato são bênçãos disfarçadas. Será que ainda soa estranho para você? Parece exagerado aos seus ouvidos? Eu quero te convidar a cuidadosamente refletir se não vale a pena enxergar as tribulações como meios para um fim, e não como fins em si mesmos.
Irmãos, Deus permite as aflições na vida do crente por vários motivos. Alguns deles, reconheçamos, são obscuros. Nós não temos acesso a todo o mistério de Deus. Por outro lado, alguns outros são bem nítidos. É o caso do nosso texto aqui. A produção, por exemplo, da perseverança, da maturidade. Será mesmo que todos os fracassos no vestibular, que as perseguições religiosas que nós enfrentamos, que os déficits financeiros, que até mesmo os óbitos de pessoas queridas, têm o propósito de apenas nos destruir? Eu penso que não. Se o sofrimento produz maturidade, veja, isso nos lembra quais são as prioridades da nossa vida. Isso nos leva a definir o que realmente tem valor nos dias em que nós vivemos. Porque a perseverança, a maturidade é como um tanque de guerra. Vai tirando do caminho todos os obstáculos. Não perde tempo com distrações. Tem um caminho a ser perseguido. Quer um exemplo disso? Se você hoje é um endinheirado que sofreu com escassez no passado, ou o inverso, hoje sofre com escassez, mas já foi endinheirado no passado, é muito provável, irmão, que tenha assimilado em alguma medida o valor de cada centavo. A moderação nos gastos, a importância da generosidade. Sem a experiência da aflição, você nunca teria isso. Sem a maturidade produzida a partir dela, você jamais teria essa atitude. Recordo-me em 2008, quando eu perdi um ente querido. Eu não tinha tanta proximidade com ele, infelizmente, mas não sei o motivo. Aquilo foi bem traumático para mim, irmãos. Eu senti na pele, eu tateei a brevidade da vida. E eu tenho certeza que Deus usou aquela dor imensa que eu tive para me fazer reconhecer o que realmente tem valor na vida. Eu passei a priorizar coisas diferentes. Como eu deveria me relacionar com os meus parentes, como é que eu deveria gastar meu tempo com eles, o que era necessário priorizar do lado de cá. Só que isso eu só enxerguei depois da aflição passar. Eu sei que é o caso da maioria dos irmãos aqui também. Hoje, com maturidade, nós olhamos para as aflições do passado e reconhecemos que Deus foi bondoso conosco, nos tratando em meio ao caos. E falamos disso abertamente. Mas outros estão no meio da aflição agora. Outros estão no meio do furacão neste exato momento. É a esse segundo grupo que eu gostaria de me dirigir agora. Meus queridos, ouvidos atentos ao que a aflição tem dito. Porque sofrimento tem boca e tem voz. Comunica algo muito claro para nós. Eu já falei em outro momento que a nossa resposta ao sofrimento revela como está o nosso coração. C.S. Lewis disse certa vez que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Porque muitas vezes nós achamos que Deus é como um guarda-chuva. Está chovendo? Corremos para debaixo do abrigo. Passou a chuva? Guardamos o objeto e o descartamos. Nós fazemos isso com frequência. Só que o sofrimento, irmãos, nos deixa mais moles, mais sensíveis, mais inclinados a Deus. Por que será que nos lembramos tanto de Deus no meio da dor? Porque os sofrimentos nos ensinam, em meio às dores mesmo, que o Senhor é, na verdade, abrigo para todos os temporais. O Senhor é abrigo para quando há chuva e quando há sol. O sofrimento nos ensina que Deus nos quer pertinho dele, irmãos. E através dessa reação em cadeia, envolvendo tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança, que a coisa mais fantástica acontece. Ele retira de nós as fontes rivais de confiança.
E se isso acontece, irmãos, o sofrimento pode tirar o nosso conforto. A aflição pode quebrar com a nossa saúde, ou romper com a nossa riqueza. Mas no final de tudo, por graça de Deus, nós saberemos que não são essas coisas as fontes da nossa alegria. É claro, isso não diminui o tamanho da dor. Isso não minimiza, por vezes, o que você está sentindo agora. A tristeza, como também fomos ensinados outrora, é uma expressão adequada para uma perda. Contudo, ela tem prazo de validade e deve ser encarada com outros olhos quando nos lembramos que nos piores momentos a esperança não nos decepciona. Você que teve que enterrar o seu filho, minha irmã, você que foi acometido de uma doença terminal, você que está passando um perrengue financeiro no seu lar, você mesmo, escute bem, a esperança não decepciona, porque o Senhor nos confere amor especial para lidar com tudo isso. A alma sôfrega, Deus diz em alto e em bom som, eu te amo. E perceba, esse amor de Deus não é racionado como um conta-gotas. Esse amor de Deus não é compartilhado de pouquinho em pouquinho. Não. O Deus que é amor, o Deus que não sabe viver sem amar, esse Deus abriu o firmamento da graça. Esse Deus rasgou o seu próprio coração, meus queridos irmãos, para derramar liberalmente o seu suficiente e incrível amor em nossos corações. Deus decidiu nos inundar com o seu amor, por meio do Espírito Santo. É por isso que nós constatamos, mesmo sendo polêmicos com quem não nos entende, os benefícios da justificação não são diminuídos pelo sofrimento. Pelo contrário, eles são aumentados. Bem-aventurados os justificados pela fé, pois eles enxergam os sofrimentos como bênçãos disfarçadas. Por fim, versos 6 ao 11, acompanhe comigo. Bem-aventurados também são os justificados pela fé, pois eles desfrutam de amor salvífico completo. De fato, diz Paulo de forma muito enfática, os crentes devem estar convictos do amor de Deus, não podem ter dúvidas sobre isso. Paulo está discorrendo sobre a mesma coisa trabalhada há pouco, o amor de Deus como base à esperança. E existem duas evidências irrefutáveis que nos comprovam que Deus nos ama, irmãos, e que nos ama muito, liberalmente. Em primeiro lugar, uma evidência interna, como vimos, o Espírito Santo que testemunha do amor de Deus desde a nossa conversão. Verso 5. Outra evidência é externa, versos 6 ao 8, a morte de Cristo. A morte de Cristo não é a causa de Deus nos amar, é a prova que Deus nos ama. No devido tempo, diz o texto, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Perceba que a obra de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, não é de acordo com a máxima Deus ajuda quem cedo madruga. Deus, em Cristo Jesus, morreu por nós ímpios, enquanto ainda éramos fracos, impotentes, sem condição alguma de contribuir com algo. Você vê o tamanho do amor de Deus nisso? Se não ficou muito claro ainda, olhe para a ilustração do versículo 7, vai ajudar. Veja, morrer por um justo, ou um homem bom, seja ele um familiar, um amigo querido, um beneficiário, até mesmo o próprio Deus, é uma coisa muito rara. Alguém talvez tenha coragem de morrer. Agora sejamos francos, sacrificar-se por um inimigo, isso não se vê em canto nenhum, meu querido.
Pois bem, eis a prova concreta e irrefutável na história que o Senhor nos ama. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu quando ainda éramos pecadores, quando éramos seus inimigos, quando éramos seus adversários. Isso é singular, não há testemunho, não há pareia para isso. E já nos foi ensinado que os crentes têm paz com Deus e esperança na glória. Agora já estamos convencidos que o Senhor nos ama, até mesmo no meio do sofrimento. Mas como sabemos que vamos aguentar o sofrimento até o fim? Será que vamos suportá-lo até a eternidade? É com isso que o autor vai gastar a sua pena de agora em diante, nos assegurando, versos 9 e 10, que o amor salvífico de Deus não é repartido, mas completo. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. 2 versos, aparente relação de paralelismo. E aqui simplificando a complexidade desse texto, em ambos se vê um argumento do maior para o menor, bastante presente nos rabinos antigos. O doutor C.E. Cranfield, comentarista do livro, destrincha o enigma para nós. Abre aspas. O ponto é que uma vez que Deus já fez a coisa realmente difícil, isto é, justificou pecadores ímpios, nós podemos ter certeza absoluta que Ele irá fazer o que é, em comparação, muito fácil. Muito mais fácil, a saber, salvar da sua ira final aqueles que já são justos aos seus olhos. Da mesma forma, uma vez que Deus já fez a coisa muito mais difícil, nesse caso nos reconciliou quando inimigos consigo, nós podemos com certeza absoluta esperar que Ele irá fazer o que em comparação é uma coisa pequena, isto é, nos salvar ao final de tudo, agora que somos seus amigos. Do maior para o menor. Aquele que começou a boa obra vai terminar no dia de Cristo Jesus. Tenhamos certeza disso. São 2 doutrinas da graça mencionadas: a justificação e a reconciliação. Elas são cruciais, elas estão relacionadas, mas são diferentes, irmãos. A primeira tem aspecto forense, a segunda tem aspecto experimental, relacional. O fato é que, com as duas, o crente é bem-aventurado, pois desfruta amor salvífico completo. Temos um sumo sacerdote assentado à destra do Pai. Somos salvos, como disse o texto, por sua vida, porque temos um advogado fiel, constante e intercessor, que pede por nós a Deus. Hebreus 7, 25, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Por conta disso tudo trabalhado, é que vem a conclusão que também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador pactual por excelência, mediante quem recebemos agora, desfrutamos agora da reconciliação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, a maior de todas as bênçãos. Creia nisso, meu irmão. O Deus que em Cristo Jesus salvou o seu povo é fascinante, é arrebatador, é extraordinário. Você entendeu o que está escrito? Você percebeu como você foi descrito de forma negativa e depois de forma positiva? A parte de Deus, longe de Cristo, antes da conversão, nós éramos fracos, ímpios,
pecadores, inimigos, mas agora temos paz com Deus. Fomos justificados pela fé, reconciliados pelo seu sangue. Deus nos convida à confiança, e tudo isso pautado no seu caráter, na sua obra graciosos, porque Ele em Cristo Jesus nos dá a força, Ele em Cristo nos dá a justiça, santidade, amizade. A nossa resposta não pode ser outra, mas unicamente a alegria, exultação. Também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto ao seu futuro, irmão, descanse, porque o trabalho duro já foi feito, o tetelestai já foi pronunciado, aos que justificou também glorificou, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aquele que começou a boa obra em nós, terminará no dia de Cristo Jesus. Quantas boas notícias nós ouvimos hoje. Quanta coisa agradável, não é verdade? Paz, acesso, esperança, tribulações, perseverança, caráter aprovado, esperança, amor derramado, reconciliação. Você ainda tem dúvidas que o justificado pela fé é um bem-aventurado, de que ele é um beato? Através da justificação temos todas essas coisas e nos regozijamos, principalmente, porque não são apenas palavras, não são doutrinas secas, elas nos comunicam que temos um tesouro, por nome Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele, irmãos, que se sacrificou para nos bem-aventurar. Foi Ele que morreu pelos seus inimigos. Ele é o centro, o agente de todas as bênçãos que nos alcançam. Todo aquele que pensa ser abençoado por Deus, exceto com e por o Senhor Jesus Cristo, está se iludindo. É um tolo, porque não há outro meio. Ele é único, não recebemos nada à parte dele, é tudo nele, o supremo pastor que dará vida por suas ovelhas, o príncipe da paz que nos reconcilia com os céus, o grande eu sou, o autor e consumador da nossa fé, o primeiro e o único, o antes e o depois, o princípio e o fim, tudo em todos, o único e verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Responda a Ele com fé, exulte por causa do que Ele fez por nós, e que tenhamos muita gratidão, porque somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, vamos ao Senhor em oração silenciosa mais uma vez, contemplando a sua graça e respondendo com todo o nosso ser oferecido.